Mude a sua história a partir de hoje. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda reforma só existe porque antes houve uma construção. Não podemos sermos estúpidos e acharmos que a nossa geração vai construir algo novo se começarmos a nossa história descartando o velho. Não é porque seja tradicional que é ruim. Se tudo o que é óbvio fosse cumprido, não existiria ninguém fraco na fé, porque é óbvio que o jejum santifica o nosso espírito e abate a nossa carne, mas nem sempre estamos jejuando. É óbvio que é impossível desejar céus abertos com a nossa Bíblia fechada, pois não estamos lendo. É óbvio que a atmosfera de um culto depende muito mais de quem está nele do que qualquer outra coisa, mas nem sempre vamos ao culto queimando. Ao contrário, infelizmente, sempre sentamos e esperamos alguém queimar por nós. É óbvio que uma das maiores crises da nossa geração é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade só está sentindo o calor de quem está por perto. É óbvio que Jesus pode mudar histórias, mas se é tão óbvio assim, por que existem momentos que estamos em crise e não conseguimos descansar na certeza de que Deus já cuidou de todas as coisas? É óbvio que em Isaías 53 garante que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Mas se é óbvio, por que uma enfermidade muitas vezes rouba de nós a nossa alegria? Nós nos agarramos nas promessas, mas nem sempre nós conhecemos os princípios. Não tenha um tipo de fé que só quer ouvir falar do que Deus pode fazer, mas muitas das vezes negligencia o que você precisa fazer para que Ele faça. Não estou falando de autojustificação, que significa você tentar fazer aquilo que só Deus poderia fazer. Estou falando de comprometimento, que significa você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e confiar que o demais Ele fará. Estou falando de posicionamento, que é você entender que quem dá os passos em direção a Jesus é você, mas quem está lá de braços abertos para te receber é Ele. Estou falando de inteligência emocional a ponto de entendermos que não significa que as nossas lutas sejam a ausência de Deus na nossa história. Às vezes olhamos para Deus e queremos quantificar a bondade dele de acordo com aquilo que estamos vivendo naquele momento. Deus não é bom ou ruim de acordo com aquilo que você vive, porque as nossas circunstâncias não alteram o caráter de Deus. Isso é óbvio, mas por que tropeçamos então? Te digo, porque ninguém tropeça em pedra grande. As pedras grandes nós conseguimos enxergar e as pedras pequenas passam despercebidas e são justamente elas que estão derrubando muita gente. Santidade é óbvio, mas nem sempre estamos em busca dela. Nunca se esqueça disso. A identidade é a chave para abrir o seu propósito. Isso é óbvio, mas nem sempre sabemos a identidade que temos. Muitas vezes estamos mais apegados nas palavras contrárias que liberam contra nós do que na promessa de Deus que já foi liberada sobre nós. Existe um princípio no Evangelho que diz que Deus está no comando, mas você está no controle. Deus instituiu, estabeleceu, criou todas as coisas, mas Ele deu para a criação o governo sobre elas. A vida não é tão fácil, mas pode ser leve. Sempre digo isso.
Pode ser leve quando nos desprendemos daquilo que é superficial e mergulhamos naquilo que é atemporal. Deve ser loucura para Deus olhar para a crise que estamos passando por causa de um mês de trabalho e Ele deve falar: estou toda a eternidade passada dizendo que eu te amo. Estou desde a eternidade futura declarando que estarei com você todos os dias. E um mês que você está mal, ainda se preocupa se eu vou fazer ou não? Não faz sentido para Deus, porque Ele não tem um calendário. Aliás, Ele não se move por isso. Deus já estabeleceu palavras e Ele nos diz que precisamos nos levantar e começar a fazer história com Ele. Toda revolução coletiva é fruto de uma revolução individual. Muitas vezes queremos sonhar no macro, mas na verdade estamos só tentando maquiar a ausência dos nossos sonhos no micro. Às vezes estamos sonhando com o macro, porque é muito mais fácil falarmos de sonhos genéricos para as multidões. É muito mais fácil falarmos de propósitos genéricos para uma geração do que pararmos e sermos intencionais para mergulharmos nos propósitos e sonhos que Deus tem para nós. Deus quer tocar uma geração, mas primeiro Ele quer tocar você. Deus quer tirar toda a ferida que está dentro de você e transformar em uma cicatriz que aponta para o milagre. Deus quer renovar a sua alegria, quer avivar você, quer incendiar o seu coração e tirar toda a frieza, preocupação, angústia e ansiedade. Em 1 João 4,18 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Uma geração só pode representar Jesus quando tiver sido tocada por Ele. Se você entender o propósito pelo qual você foi gerado, nada abaixo disso te satisfaz mais. Quando nós sabemos quem somos, não queremos mais ser ninguém além de nós mesmos. Quando entendemos o propósito que temos, não queremos viver o propósito de mais ninguém. Quando entendemos o desígnio que temos, nós não queremos viver o desígnio de mais ninguém. Porque Deus revelou para você o propósito pelo qual você foi formado. Os 2 dias mais importantes de todo homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê do seu nascimento. Muitas vezes olhamos para a história do filho pródigo na perspectiva de que a parábola está falando especificamente de alguém que se desviou. Mas te digo, a parábola do filho pródigo pode ser vista por outras perspectivas também. Porque o vazio que o filho pródigo experimentou, muitas pessoas experimentam, e não só quando se desviam de Deus. O momento que assumimos o mesmo papel do filho pródigo é quando tomamos todo tipo de decisão que nos afasta do lugar do propósito. O filho pródigo não é só quem se desvia da igreja e de Deus, mas é também quem decide se afastar também do propósito, porque nada preenche o seu vazio, senão o propósito pelo qual você foi gerado. De maneira básica, o teu propósito e o teu chamado é estar com Deus. Você foi gerado e chamado para isso. Não confunda chamado com vocação. A sua vocação pode ser pregar, casar, pastorear, ensinar, cantar. Mas o teu chamado é um só. Você foi chamado para Deus. Muitas vezes estamos inconstantes na fé, porque a criação está sempre em busca de milagres. Mas Deus está em busca de uma coisa só. Nunca se esqueça disso. Deus está à busca de relacionamento. Tudo que Deus quer é você. Teu chamado é Jesus. Nada além dele te satisfaz. O pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, mas colocar coisas boas
no lugar de Deus. O motivo pelo qual estamos tão ansiosos é porque esperamos qualquer coisa abaixo de Deus e da sua vontade para nós. O motivo pelo qual estamos tão abatidos e cansados é porque estamos colocando coisas para ocupar o lugar de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas existe um Deus que te chamou para fazer história. Aqueles que tocam em Jesus vão poder tocar em pessoas, e isso vai mudar a nossa geração. Não esqueça quem você é e assuma a sua identidade de filho ou filha. Em Marcos 9:23 diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Existem coisas que você está vivendo hoje e talvez nem lembre, mas que já foram motivos de muito choro no seu quarto há anos atrás. Existem coisas que estamos vivendo que há anos atrás pareciam impossíveis e hoje se tornaram até banais. Não temos que nos acostumar com a bondade de Deus. Não podemos negligenciar que não merecemos. Mas mesmo assim, por Ele ser bom e misericordioso, Ele oferece e dá para nós com amor. A sua identidade libera o seu destino, milagre, promessas, futuro, porque Deus desejou você. E mais nada vai mudar o fato de você ser filho ou filha. Deus desenhou você porque Ele olhou para tudo o que criou e sentiu que ainda faltava alguma coisa. Ele desejou e desenhou você. Quando as crises, incertezas, problemas e indecisões vierem, você tem que se lembrar que o mesmo Deus que desenhou toda a criação desejou desenhar você também. Se Deus te estabeleceu lá no princípio, Ele não vai te deixar sozinho no meio do caminho. Deus não é como um homem. Ele não se arrepende, não mente, não promete algo e deixa de cumprir. O mesmo Deus que te fez no início continua te sustentando hoje. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por mais um dia, agradecemos por falar conosco através desta mensagem. Resolvemos, Senhor, fazer história contigo, caminhar ao seu lado e mudar o mundo. Deixamos o passado para trás, enterramos ele neste momento. Começaremos um caminhar dentro dos seus propósitos para cada um de nós e viveremos os seus sonhos. Obrigado, Pai, por este despertar. A partir de hoje, nossa vida nunca mais será a mesma. O Senhor criou cada um de nós com uma missão, com um propósito de vida. Estamos dispostos a cumprir essa missão com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Fomos chamados como exército de Cristo e desta forma, num só corpo, estamos prontos para exercer qualquer desafio. Conte conosco, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.